E olha, tem uma novidade para você que nos assiste. Nós temos aqui um DVD. O Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, produziu um DVD com os motivos do Guarani, né? São todos os motivos. São os melhores momentos, as campanhas de 49, divisão de acesso, o Guarani subiu para a primeira divisão, 78, campeão brasileiro, 86, vice-campeão brasileiro, aquele jogo contra o São Paulo no Brinco, e 88 foi vice-campeão paulista, aquele jogo contra a equipe do Corinthians. Nós vamos sortear esse DVD, aliás, não é sorteio, é um telefonema que você vai dar para cá, não agora, no momento correto, nós vamos colocar o telefone no gancho, você vai ligar e acertando uma pergunta que vou fazer, alguma coisa que falamos aqui no programa. Você vai levar para casa, você que é bugrino, este belíssimo DVD histórico com as campanhas de 49, de 78, 86 e 88. Tem quantos anos, Ale? 23. 23. E os direitos federativos pertencem a quem? Com o Michael Robin. Michael Robin. Você veio junto com aqueles atletas que vieram da Inter de Limeira, foi isso? Isso, eu tava lá com ele também. Tá na Inter de Limeira, disputou Série A2. Desde o Eco eu conheço ele, conheço o Marco há 2 anos. Há 2 anos? É, ele me conheceu lá no Eco, Osasco? Aí veio pra Inter, me trouxe. Vocês vivem a expectativa de permanecer no Guarani na disputa do Paulista da Série A1? Tudo que eu quero é disputar uma Paulista da A1, né? Se for possível acertar pro A1 ano que vem, eu tô aí. Eu já falei aqui, né? O O problema são os donos da verdade. Esse aqui é o negócio, entendeu? São os donos da verdade. Já falei, nessa penúria que está o Guarani, tem que entregar a chave do clube, departamento de futebol, para o Michael Robin. Olha, vê o que você pode fazer. Tá mostrando competência. Aí vem os donos da verdade, já temos um planejamento para o Campeonato Paulista. Planejamento da Série C, com 2, 3 meses de salário atrasado e o time prematuramente caiu fora da competição. O time verde entra em campo, mas esse aí é o visitante Rio Preto. O Guarani vem todo de branco em busca de mais uma vitória na Copa Federação Paulista. E na primeira etapa, os jogadores pouco contribuíram para esquentar os 360 torcedores que prestigiaram o Bugre na fria noite de quarta-feira em Campinas. O primeiro chute a gol do Guarani é nesta falta cobrada sem perigo por Raul. O jogo seguiu com poucas chances de gol. Até que aos 38 minutos, Éder salvou o primeiro tempo ao acertar um belo chute de fora da área e marcar um golaço. 1-0 Guarani. No segundo tempo a partida melhorou e Davi Lobo fez grande defesa nesta bomba de branquinho. E aos 35 minutos, Éder faz lindo lançamento para Alê, que dá um leve toque na saída do goleiro Ednei para fazer 2-0 Bugre. Logo depois, Éder dá um outro belo passe, mas Nequinha livre perde a oportunidade de marcar o terceiro. Mas o Guarani já tinha feito o suficiente para garantir a segunda vitória consecutiva na segunda fase da Copa Federação. O jogo foi disputado de ambos os lados. Tivemos a felicidade de fazer o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo eu sabia que eles iam vir para dentro da gente. E eu senti que o Raul não estava conseguindo fazer a ligação. O meu meia, porque estava sempre com 2, 3 caras em cima dele. No segundo tempo eu coloquei o Marcelo Paulista para fechar o meio, porque o Rio Preto estava vindo desesperado em cima da gente e dei a instrução da gente aproveitar o contra-ataque. Foi justamente nessa ocasião que a gente saiu no contra-ataque no lance do Éder, que tocou a bola para o Alê e que foi lá e fez o gol. O jogo começou muito truncado, né? Muitas faltas ali no meio de campo, o jogo estava muito pelo meio, né? E acho que foi por causa disso que deu uma pegada a mais ali no primeiro tempo. O jogo estava muito pelo meio. No segundo tempo, que a gente estava com o resultado à frente, acho que o time do Rio Preto saiu também para querer um empate ou uma virada. Foi onde o nosso time soube aproveitar os contra-ataques e a saída pelas beiradas.